Olá, sejam todos bem-vindos a mais um webinar Calebô, um projeto de incentivo à cultura da confeitaria, da chocolataria e de apoio ao empreendedorismo. Hoje a gente fala um pouquinho sobre os desafios da gestão de uma rede, fala um pouquinho sobre franquias. E nosso convidado de hoje é Lindolfo Paiva, administrador, especialista em gestão de franquias, sócio fundador e hoje gerente geral da Mr. Cheney Cookies e American Treats. Oi pessoal, eu sou Lindolfo do Mr. Cheney e é um prazer poder estar aqui com vocês e falar um pouquinho do Mr. Cheney e também da Barry Calebô, que a gente aprecia tanto, né? Um parceiro incrível. Então, espero que vocês apreciem esse bate-papo aqui entre a gente. Seja muito bem-vindo, Lindolfo. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. Lindolfo, hoje, quando a gente fala numa rede, quando a gente fala em dezenas de lojas, a gente também tem que lembrar que tudo começa com uma loja. E muitas vezes, antes de ter uma loja, os testes começaram na cozinha de casa. Né? Para a audiência que está nos assistindo hoje, muita gente está começando, muita gente vislumbra ter o seu próprio negócio, muitas pessoas que hoje já têm um pequeno negócio, querem ter um segundo e quem sabe um dia 50, e tu já passou por tudo isso, né? Acalma um pouquinho esses corações, fala um pouquinho da tua história, que se mistura evidentemente com a história da Mr. Cheney. Fala um pouquinho para nós como começou, teus primeiros passos. A palavra é tua, por favor. Legal, obrigado. Bem, assim, eu desde jovem, eu sempre tive muito o desejo de empreender, de criar alguma coisa que fosse fazer alguma coisa de sucesso, né? Fazer uma diferença. Então, eu lembro que eu era criança e a minha mãe, ela me deixou fazer uma caixa de engraxate. Eu queria ganhar dinheiro fazendo alguma coisa e aí eu fiz a caixa de engraxate direitinho, bonitinho, né? E aí, quando eu falei, olha, tá pronto, juntei tudo, ela falou, mas você é muito pequeno, você não pode ir, eu achei que você não ia fazer a caixa de engraxate, né? E aí, então, foi a minha primeira tentativa de empreender, né? De lá para cá, a gente vai aprendendo, desenvolvendo, né? E tive alguns negócios, né, que por diferentes situações acabaram não vingando. E aí, então, sempre de olho em oportunidades. Eu, quando jovem também, tinha lá meus 18, 19 anos, eu fui servir uma missão de tempo integral, né? Era um serviço voluntário para ajudar as pessoas, né? Falar sobre Jesus Cristo, sobre família, né? Fortalecer os lares. E esse é um trabalho voluntário que é feito por 2 anos pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Então você larga tudo, vai fazer esse trabalho 24 horas, termina os 2 anos, volta e continua a vida normal. Então, nesses 2 anos, eu tive muito contato com pessoas de várias partes do mundo, desde pessoas que estavam ingressando na NASA como cientista, né, jovem, até pessoas que comiam rapadura sentadas no cabo da enxada, que trabalhavam no Nordeste, né, no sertão. Então, era muito intenso esse tipo de coisa, esses companheiros que a gente tinha, como também as famílias que a gente convivia, que ensinava, que passava os ensinamentos, as experiências que a gente tinha, né? Então foi uma época muito rica e de criar laços muito fortes, e porque eram jovens da mesma idade, né? Com a mesma causa, mesmo propósito, e então era uma época muito intensa, muito interessante. E um dos outros jovens que eu fiz amizade era um americano da Califórnia. O nome dele é Jay Cheney. E então a gente, na verdade, conviveu lá na missão, foi na cidade de Bagé, por 1 mês e pouco, né? Mas a gente fez muita amizade. Aí, quando terminou a missão, eu já estava casado com 5 filhos, e ele veio com a esposa visitar o Brasil, visitar as famílias que ele ensinou, os locais que ele trabalhou, e acabou passando em São Paulo, que eu era de São Paulo, e veio me visitar. E aí, na visita, a gente trocou aquela experiência. O que você faz? Como é que está a sua vida e tal? E ele era um cookman nos Estados Unidos.
Ele já antes da missão, ele já trabalhava em Cook Store lá, e aí virou gerente, e aí desenvolvia receitas e conduzia a produção dos cookies lá. E aí então falou, puxa vida, né? Mas que legal esses cookies, né? Vamos fazer cookie, eu quero ver você fazer cookie, né? E aí foi uma coisa impressionante, porque a gente foi no mercado, comprou os ingredientes, né? E que eram ingredientes comuns. E aí ele chegou em casa e fez o cookie com a gente ali, colocou no forno. Quando tirou a fornada, aquele cheiro maravilhoso, quando ele experimentou aquilo, ele falou, gente, isso aqui é um negócio. Eu pensei, né, isso daqui tem um potencial incrível. E aí então começou a jornada para a gente poder montar um negócio no Brasil com cookies, né? Então a gente experimentou, foi uma experiência assim realmente impressionante, o sabor, a textura, né, o aroma. E aí a gente falou, não, a gente tem que fazer disso um negócio. E aí começou, na verdade eu não tinha recurso financeiro quase nenhum, ele também tinha alguma coisa lá nos Estados Unidos, a gente falou, vamos montar uma sociedade no Brasil, né? Você entra aí com os recursos, né? Eu entro com o trabalho e a gente começa, né? Só que um pouco antes da gente começar mesmo o negócio, aí a gente foi ter uma conversa sobre como é que funcionam as coisas no Brasil. E aí falou, né, dos riscos de passivo trabalhista, passivo fiscal, das dificuldades burocráticas que a gente tem. Ele ficou muito impressionado que existisse tudo isso, né? Que, né, ainda mais, né, há vários anos atrás, né? Então, porque lá é muito simples, né, esses processos, né? E aí ele ficou um pouco preocupado por causa da família dele, né? E aí ele falou, olha, Lindon, vamos fazer o seguinte, eu te apoio como se eu fosse sócio, né? Mas eu não vou ser sócio, então você toca sozinho e eu te dou todo o suporte que você precisar, não financeiro no caso, mas como conhecimento e tudo, né? E foi o que ele fez. Então aí eu me vi tendo que montar um negócio sozinho, né? E sem recursos. Então eu tive a ajuda de alguns parentes, né? Alguns amigos, né? Especialmente com apoio, né? Orientação, né? Vivência que eles tinham, né? E o Jay entrou com todo o know-how, todo o conhecimento para ajudar. Então, a gente juntou tudo isso, né? Comprou equipamentos usados, fez reforma, achamos um espaço ali na Casa Verde, onde tem bastante americano, que é um centro de treinamento missionário. A gente queria validar aquilo tudo para ver como é que era a aceitação no Brasil, aprimorar a receita, e aquilo foi perfeito. Uma região Mormon, né? Exatamente, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, também conhecido como Mormons. E isso, claro, e isso, início dos anos 2000, mais ou menos? Isso, né? Foi quando a gente começou. Porque ele veio no Brasil, não me engano, 97, né? E a gente começou a estruturar, juntar algum dinheiro, né? Procurar local para fazer, né? Sei que, resumindo, né? Quando passou tudo isso, era 2004, a gente estava montando a loja, em 2005 a gente inaugurou. E começamos ali com aquelas receitas, né? Tradicionais americanas, né? O nosso desejo era ser bem fiel às receitas americanas, as mais tradicionais, aquela da vovozinha e tudo, que o Jay conhecia bem, porque desde criança ele fazia cookie com os avós dele. E lá é muito cultural, ele fazia cookie para dar de presente, né? E ele, ainda mais aí profissionalmente trabalhando, então ele tinha muito para passar. É interessante, uma curiosidade, porque como a gente não tinha tanto know-how, apesar que eu fui para lá, depois que o Jay visitou o Brasil, eu fui lá, trabalhei na loja dele, né, produzia cookies com ele, né, mas é diferente, porque tem adaptação de ingredientes, tem uma série de coisas, né. Então, aqui no Brasil, eu lembro de uma das vezes que eu liguei para ele, eu ligava muitas vezes, né, ô Jay, o cookie ele está derretendo um pouco demais, está abrindo um pouco demais aqui no forno, né? O que é isso? Como é que a gente faz para corrigir? Como é que é? Aí ele explicou lá a questão das gorduras, né? Que manteiga e margarina é diferente, né? O ponto de ebulição, né? Ele sempre dava a aulinha dele lá, né? Aí explicou tudo, aí no final ele falou, mas você tem ideia que oração aqui nos Estados Unidos?
Eu acho que era 4 ou 5 da manhã. Aí eu acordei e estava explicando, né? Então, são momentos que a gente lembra com muito carinho, né? E ele mesmo, né, veio no Brasil, passou uma semana aqui com a gente, pagou do bolso a viagem, veio reciclar a produção, visitar as unidades que a gente tinha ali no começo, os pilotos que a gente estava fazendo, né? Então, mais de uma vez, ele sempre demonstrou esse amor, né? E ele falava que ele fazia isso pelo amor que ele tinha pelo povo brasileiro e pela cultura e tudo mais, né? Então, o desejo dele era poder ajudar os brasileiros de alguma maneira, né? Eu lembro que na época, quando ele vinha no Brasil, ele sempre procurava ajudar algumas famílias mais carentes, que ele conhecia, que ele tinha carinho, né? E com a gente ele ajudou dessa maneira, apoiando, incentivando, né? Orientando para que a gente pudesse estruturar o nosso negócio e se tornar um negócio maior, né? Então, assim, né? Tem muitas etapas, né? Nesse processo, né? Mas basicamente é isso. A gente começou a Missetini com pouco dinheiro, ou quase nada, né? Com apoio de amigos e parentes. E a gente começou de uma maneira muito tímida, porque como eu foquei em achar um ponto que pudesse validar o desenvolvimento dos produtos, então desse centro de treinamento vinham muitos americanos, as famílias dos americanos vinham também muitas vezes, e às vezes até faziam receitas lá com a gente, né? E era interessante que a frase que eu mais ouvia dos americanos é: rapaz, esse cookie é fantástico, você precisa ir para os Estados Unidos, abrir lá você vai ter muito sucesso, porque esse cookie é incrível, né? Então, essa tropicalização, né, com os ingredientes e tudo, realmente ficou muito bom, né? E a gente procurou sempre trabalhar na linha premium. Então, eram os produtos bem recheados, as melhores matérias-primas, né? E sempre muito fiel ao detalhe da produção, né? Para não perder o artesanal e tudo isso, né? Então, foi assim que o Missetini nasceu, né? Mas ele nasceu, eu posso dizer que ele não tinha um sucesso de vendas, porque o ponto que a gente escolheu era um ponto que não era um ponto comercial forte, né? Era um ponto de bairro, uma rua que não tinha muito movimento, né? E aí teve um outro problema que agravou muito o nosso início, porque esses americanos, eles vinham para consumir, porque era cookies, né? Apesar que eles saíam só meio período, uma vez por semana. Mas quando eles saíam, lotava a loja, ficava americano na calçada, esperando para entrar, né? E aí a vizinhança via aquilo, e aí eles foram criando um receio, falaram, isso aí é só para americano, não é para gente, né? Ou é só o pessoal da igreja. E aí, quando eu ia em outros lojistas da vizinhança, falava, a gente abriu ali, você não quer visitar a gente? Não, mas aquilo lá é só para americano, né? A gente não pode ir lá, né? Era o que a gente ouvia deles, né? Então, eles tinham essa impressão, que era uma coisa só para americanos e que os brasileiros não poderiam frequentar, né? Ainda mais que o bairro era um bairro muito antigo e aquela foi uma loja nova, né? Apesar de ser feito com bastante coisa usada, né? Ela estava bonitinha, né? Então, os clientes achavam que era alguma coisa que era um padrão americano, que não era para eles, né? Foi bem interessante isso. E aí, com o tempo, aconteceu uma virada, porque ali perto, esse é no bairro da Casa Verde, perto tinha o estado de São Paulo, o Estadão, o prédio, né? E um dia passou na frente da loja um fotógrafo do Estadão. E aí ele gostou do tema, viu a placa na frente, gostou do tema, foi lá e comprou alguns cookies e levou pro editor, que é o Ilan. E aí ele fez uma matéria que fez muito sucesso, né? Vinha gente de tudo quanto é lugar de São Paulo comprar o produto, levava, comprava, botava no correio, né? A gente teve experiências bem interessantes depois que começou a ter essa mídia, né, espontânea, que aconteceu em outras mídias, surgiram, né, que aí um vê, outro vê, né, e o tema e a qualidade chamou muita atenção, né. Então foi um começo bem diferente. Não, mas é legal porque, assim, começou com uma missão, não como uma missão empresarial, mas tudo nasceu em uma missão, e esta missão, ela continua, né, porque não para nunca. E já são pelo menos aí 15 anos, então, se foi em 2005 a abertura da primeira loja,
Então a gente também está falando, e é muito importante que a nossa audiência perceba de que o sucesso ele não nasce da noite para o dia, né? É uma longa jornada, é uma longa missão que se tem pela frente, é muito trabalho. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa consistência e sobre essa padronização que eu acho tão importante, principalmente para os sistemas de franquias. E quando a gente fala de franquias, quando a gente fala, mesmo que não fosse uma grande rede, eu tenho percebido, eu viajo muito o Brasil, visitando os clientes da Barrica Lebô, né, e percebo muita gente hoje, abre um café, aí que eu quero abrir franquia. Abre uma loja de donuts, porque eu quero abrir franquia. Então todo mundo já abre um pequeno negócio já visando querer abrir mais lojas. E a maior parte não se prepara para isso. A grande parte das pessoas, das empresas, não se estrutura para isso. Como um especialista em gestão de franquias e como sócio proprietário de uma loja, de uma indústria de cookies, que é franquia, eu queria que tu falasse para o pessoal, pelas duas visões, do franqueador e do franqueado, alguns desafios e alguns benefícios de ser um franqueado ou de ter, né, uma franquia. Vamos dizer que tu está vendendo aqui agora teu pitch, agora é teu momento de vender uma franquia da Mr. Shannon para a galera que está nos assistindo. Quais são os benefícios e quais são os desafios de se trabalhar com franquias? Legal. Eu gostaria até de um pouquinho a mais, né? Você falou num tema que realmente é bastante comum, né? O pessoal abre um negócio e já quer sair vendendo, né? Eu lembro que quando a gente começou o Mr. Teen, a gente decidiu, não, vamos fazer mesmo sozinho, né? E aí eu juntei a esposa, os filhos, porque eu era um gestor numa empresa de médio porte, né? Tinha uma certa estabilidade financeira e eu sabia que para fazer aquele negócio tocar, a gente precisava realmente entrar de cabeça e talvez ia ter que mudar o padrão de vida, ia ter que passar por alguns sacrifícios ali, alguns ajustes, né? Então a gente juntou tudo e todo mundo caiu de cabeça no projeto. Eu lembro que numa reunião familiar, né, a esposa com os filhos ali, a gente desenvolveu o primeiro logo da empresa. E aí a gente fez o projeto de como ia tocar as lojas, de como que ia fazer a coisa, né? Mas aí a gente começou essa primeira loja e a gente percebeu, apesar de toda a mídia que gerou e tudo mais, eu lembro que a gente saiu de pequenas empresas e grandes negócios, né? E aí começou a ligar do Brasil todo para a gente, ligando shoppings, ligando candidatos à franquia. Em um mês a gente tinha mais de 700 candidatos à franquia. E aí eu pensei, né, muita gente, as pessoas iam na loja, né, tem gente que ia toda semana, né, a mesma pessoa, às vezes por semana seguida também, e pedindo, olha, eu quero um negócio igual a esse seu aqui. E aí eu pensei, né, puxa vida, mas eu não conheço tão bem o mundo do franchising. Eu não conheço tão bem, eu não tenho tanta experiência para saber como que esse conceito, esse produto vai se refletir em outras praças, né? Em shopping, em outros lugares, né? Como é que vai ser isso, né? E as pessoas chegavam querendo pagar e colocar dinheiro, né? E eu pensei, puxa vida, a pessoa juntou esse dinheiro, é difícil, né? Seria uma irresponsabilidade eu começar a vender um negócio que eu não tenho a experiência suficiente para poder transferir know-how para a pessoa, né? Eu tenho isso que eu fiz, mas eu não sei se isso é o suficiente. E aí, então, a gente começou algumas frentes, né? Eu comecei a me capacitar, então eu comecei a fazer cursos, a gente se associou à ABF, várias consultorias de franchising, depois eu fiz um MBA de gestão de franquia, fiz alguns módulos de varejo internacional, né? Então, fiz tudo o que eu podia para ganhar conhecimento e estar preparado. Eu já tinha uma experiência em treinamento, em processos de consultorias que eu trabalhava, né? Isso ia ajudar bastante também, mas a experiência do varejo e tudo eu não tinha tanto. Então, fui buscar tudo isso, né? E ao mesmo tempo, a gente começou a desenvolver pilotos
colocamos quiosques em alguns shoppings, começamos a ajustar mix, conversar com os clientes, ver quais que eram as preferências, o que vendia mais, o que não vendia, até chegar um ponto que a gente se sentiu mais preparado. Então, a gente começou esse processo ali em 2005, para 2006 a gente foi abrir a primeira unidade franqueada no conceito completo, ajustado, que eu falei, esse daqui eu sei que está tranquilo, que vai bem e que o pessoal pode ganhar dinheiro. Isso foi no final de 2012, no Shopping Eldorado, nossa primeira unidade, e a gente já tinha aqui, o que ajudou muito a gente, foi uma unidade que a gente tinha no Shopping Center Norte, shopping de bastante movimento, a gente foi convidado para ir para lá pelo gestor do shopping, né? Eles apostavam muito no nosso conceito e gostavam muito, e aquilo deu a experiência que a gente precisava. Então, quando a gente já estava pronto, aí então a gente abriu uma unidade com um franqueado, mas né, a gente sabia que ia ser sucesso. E foi incrível, que foi sucesso mesmo, dava meia hora de fila de gente esperando para comprar cookie nessa primeira unidade lá, né? O que já acontecia aqui também no Shopping Center Norte, né? Então, essa vivência, né, a gente só foi realmente começar a franquear depois que a gente ajustou mix, a gente contratou uma empresa de branding para refazer aquilo que a gente já tinha feito na área de design, né, e de branding, de embalagem, tudo, né? Quando a gente estava preparado, aí então a gente foi para a franquia, né? E já estava, né, executando as melhores práticas do mercado no franchise, né? Muito benchmarking com outras empresas, né? Então teve todo um período de preparação onde a gente já tinha segurança, já conhecia mais o mercado, então aí a gente estava preparado para passar o know-how, né? Aí, apesar de ser uma empresa pequena, né, com muita limitação, mas o mais importante a gente já tinha, e aí a gente ia estruturando e crescendo, e é assim que a gente tem seguido no Mr. Teen. Mas já tinha algumas lojas próprias quando iniciou a primeira franquia. É mais de uma. Isso, exatamente, né? A gente já tinha do Center Norte, fizemos pilotos também, né? Passagens rápidas em alguns shoppings, né? Primeiro então, aprendeu com o teu dinheiro. Oi? Primeiro aprendeu com o teu dinheiro. Exato. Não com o dinheiro dos outros, que é uma das coisas que eu acho mais preocupantes nesse momento em que eu vejo um boom dessa tentativa de franquear qualquer coisa, né? Então, muitos negócios, na tentativa de ser franqueado, largam de qualquer jeito no mercado, que é o que tu tá falando, né? Vamos primeiro consolidar, estabelecer bem um negócio, para depois começar um sistema de franquias. Você vê, a gente fez pilotos de 2008 a 2012, antes de começar a franquear efetivamente, né? Assim, no modelo novo, né? Então, foi bastante tempo ganhando conhecimento para poder, depois, então, colocar isso, dispor do mercado, né? Sim. E é muito importante isso que você falou, né? Porque a gente ficou vários anos aguardando estar pronto, né? Se sentir seguro. Inclusive, muita gente falou, puxa vida, né? Com essa abertura que você teve na época, né? Você poderia ter aberto aí 100 unidades rapidamente, fechava 50, mas ainda tinha 50, estaria bem, né? Mas realmente seria brincar com a vida das pessoas, a economia delas, né? O projeto de vida das pessoas, né? Talvez 50 desse bem, 50 não, né? Mas a gente... ainda sempre existe um risco, né? Todo negócio existe um risco, né? Mas você consegue minimizar muito esse risco, né? Claro. É legal que a tua visão é uma visão de continuidade da tua missão. De novo, uma missão que começou de um jeito e se perpetua de outro. Uma das coisas que eu acho mais... a gente não conseguiria abordar todos os incríveis tópicos de uma gestão de uma rede, de um sistema de franquias, mas quando eu tenho a oportunidade de conhecer algumas produções, é a parte da gestão de compras, das compras de insumos, né? Certo. Então, a gente tem lojas em 10, 15 estados. E quando a gente fala na gestão de compras, porque a gente envolve padronização,
a gente consegue, enfim, ter um custo mais baixo na hora da compra. Como que vocês encaram, como que vocês lidam com essa situação da gestão das compras? Como que vocês fazem, só para dar um exemplo para o pessoal de como funciona? Legal. Bem, tem dois aspectos importantes, né? Você falou da padronização, né? O produto que a gente trabalha, ele é muito sensível, né? Sensível no assar, sensível no preparo, né? Então, se ele não é feito adequadamente, não é distribuído adequadamente, então essa questão da padronização mexe. Então, o que a gente fez, né? A gente teve várias viagens nos Estados Unidos, ver como outras redes lá distribuíam o produto, né? Como eles armazenavam, etc., né? E aí aqui a gente acabou optando por um modelo que gerava mais padronização. Então, a gente faz a massa do produto, congela no ultracongelador que vai a menos 40, vai isso congelado até a unidade, essa massa, né, que estava fresca, ficou congelada, e aí coloca ela congelada na bandeja e bota no forno congelado. O forno já tem os picos, né, o pré-aquecimento, a temperatura inicial e tudo, até ficar no ponto ideal, e aí ele sai, então, dentro de um padrão. Mas isso tem a ver desde o preparo até a distribuição. E também com a compra de insumos. Então, por exemplo, a gente começou pequenininho, né? Então, como é que a gente resolveu isso no início? A gente escolheu a marca que era a marca que dava o sucesso e vai bem, e você pode não acreditar, mas a gente continua com as mesmas marcas até hoje. Então, é a mesma farinha, né? O chocolate, tudo. A gente não muda a quantidade, a gente não muda a marca por questão de preço. Por quê? Porque a experiência do cliente na padronização é muito importante, né? A expectativa dele quando vai comer, se você altera qualquer coisa, o cliente ele sente, né? E aí ele quebra a expectativa dele. Então, por isso, esse cuidado, tanto no preparo, quanto na compra de ingredientes, quanto, né, nessa logística toda, para que o produto possa estar sempre com aspecto de fresco e o melhor preparo, né, para que ele possa ter o produto. Perfeito, né? Perfeito. Eu sou um idealista dessa padronização, acho ela fundamental. Às vezes o pessoal, e eu já escutei isso de cliente, mas se eu mudar o açúcar, ninguém vai perceber a diferença de um açúcar na massa. Bom, mas se a granulometria, se o tamanho do açúcar for diferente, ele já vai caramelizar diferente na massa do cookie. O resultado final vai ser outro, né? Se tu pegar um açúcar cristal, se tu pegar um açúcar refinado, o resultado vai ser outro. Então, assim, essa padronização eu acho incrível nesse sistema de franquia. E a gente tem dificuldade com alguns produtos, por exemplo, se você pega açúcar mascavo ou alguns outros que são produtos que geralmente tem questão de safra nele. Então, rapaz, aí os clientes reclamam, olha, tá com uma cor diferente, tá com não sei o quê, né? E assim, é a mesma receita, o mesmo produto, mas até por essa questão de safra, os clientes percebem. Então, é muito importante essa questão de padronização e de matéria-prima para que a gente possa ter um produto que realmente encante o cliente. Legal, incrível. Bom, eu não posso deixar de falar, gente, claro, esse é um material que vai para uma plataforma de uma mídia social, vai para o YouTube, e sabe-se lá quando, né, a nossa audiência estará assistindo, se daqui a 1 ano, se daqui 2, daqui 5, vai estar lá. Mas eu não poderia deixar de falar que a gente está passando por uma crise agora, por uma pandemia do Covid, e que isso afetou muitos negócios, né? Tu acha, e eu queria ver um pouco da tua visão, se esta crise que vivemos, ela vai impactar no sistema de franquias de uma maneira em geral, se o sistema de franquias ele vai sofrer alguma mudança daqui para frente, e particularmente como vocês têm se adaptado, como vocês têm enfrentado essa situação, como sair mais forte desta missão. Legal. Na verdade, a gente tem percebido já uma mudança, né? O pessoal fala no novo normal, né? Existe uma alteração no modo das pessoas consumirem, né? Foi meio que imposto para as pessoas. Você não pode ir na loja comprar. Se você quer alguma coisa, você tem que receber em casa, né?
Então, normalmente, uma franquia, ela, pelo menos no nosso conceito, ela foi desenvolvida para gerar experiência para o cliente no ponto de venda. Então, no atendimento, na apresentação do produto do jeito que é servido, no ambiente, no design, na compra ali, no processo, né? De compra, né? Quão complicado é ou não, né? Tudo isso é importante para o cliente gostar de uma marca e colocar isso na cesta de consumo dele. Então, com essa pandemia que a gente está vivendo, a gente precisa dar um jeito de gerar essa experiência também remotamente. Então, uma delas é a questão da digitalização, né? Você precisa ir mais pro online, né? Você precisa estar conversando com ele mais no online. Você precisa ter a conveniência no online. Então, aonde ele frequenta, que canais que ele consome, né? Então, você precisa estar lá para ele poder comprar isso também, né? Então, além de ser uma empresa de varejo físico, você precisa também ser uma empresa de varejo digital para poder atender isso de uma maneira completa, né? Então, uma coisa que ajudou muito foram as plataformas de delivery que chegaram fortes no Brasil. Então, com isso, a gente consegue, com custo menor, não precisa ter uma estrutura própria tão grande, tão cara, você consegue atender bem, né? Mas você precisa se preparar, você precisa ter embalagens, você precisa cuidar da apresentação do produto, do porcionamento, do conjunto de coisas que você leva para o cliente quando na entrega, né? No que você fornece para ele, cuidar se ele está recebendo bem feedback, tudo isso, né? Então, é um conjunto de coisas que está alterando o varejo hoje. Você precisa continuar preparado no físico, mas também está avançando constantemente no online, né? E no delivery, nessas outras plataformas todas, né? E ainda bem que a tecnologia tem ficado mais barato e a gente consegue, de maneiras diferentes, né? Gerar essa presença e essa conveniência para os nossos clientes. Mas é um trabalho que tem que ser feito com muito carinho, bastante atenção, e é muito importante e não é tão simples quanto parece. Não é só, eu vou colocar numa plataforma e acabou, e entrega de qualquer jeito. Tem que ter o carinho com a embalagem, o carinho com a disposição das coisas, com o feedback, né, com a atenção com o cliente. Então, isso é uma coisa que está mudando bastante. Então, a gente precisa continuar se desenvolvendo no físico, mas também avançando e estar atento às melhores práticas do online. Porque é um caminho sem volta, eu acredito, né? Não é porque, ok, daqui 1, 2, não sei quantos meses a pandemia acaba, tu não vai deixar de fazer esse esforço que tu está fazendo no online, no digital. Continua. Tu tem tido já boas experiências? Tem tido um número bom de vendas? Tá sendo uma boa experiência para vocês? Teve um caso, né, que surpreendeu muito a gente, né? Porque começou, fechou shopping, tudo, caiu as vendas, normal, né? Mas aí algumas lojas podiam ficar abertas para o delivery, né? E a gente tem a unidade da Casa Verde, que foi aquela primeira loja onde tudo começou, né? E a gente não dava tanta atenção para o delivery naquela loja, porque não é um ponto tão comercial, né? E tudo isso é mais histórico, né? A gente leva os candidatos à franquia lá, vê como é que começou, a gente vê as pessoas, olha, eu vim aqui, né? Clientes falando, né? Nessa primeira loja, né? Então tem todo um sentimento ali, né? Toda uma história por trás, né? Mas a loja vendia um volume normal, aberta, né? E aí entrou a pandemia e ficamos só no online. Ela mais que dobrou o faturamento vendendo só no online. Foi o maior case nosso, né? Talvez até por ser a primeira loja, mas surpreendeu muito a gente, né? Do poder desse novo momento que a gente está vivendo. As pessoas queriam o produto, lembravam, né? E faziam questão de comprar os produtos Mr. Tini, né, e ali, né, como é mais antigo, o pessoal da região já conhece, consumiu fortemente, né? Foi uma experiência bem recompensadora ver isso acontecer.
Uau! E tu sabe que curioso, porque num trabalho recente que eu fiz de desenvolvimento de algumas receitas, focando esta questão da distância, os cookies estão entre os top 5, entre os 5 principais produtos que as pessoas estão fazendo busca na internet para poder fazer em casa também. Então, então, além disso, além de estar buscando informação, receita no YouTube ou em qualquer lugar para fazer em casa, também existe uma demanda crescente para o produto final que eu não imaginava, te confesso que eu não imaginava. Uma belíssima surpresa. E a gente tem percebido isso, e o que a gente está fazendo agora, uma vez por semana, a gente posta alguma receita ligada à cultura americana, ou cookies, ou alguma coisa, né? E a gente vai desenvolver um curso de culinária americana, que a gente vai disponibilizar para o mercado depois, né? Mas é baseado nisso, né? Esse contato com o cliente, essa percepção é muito importante, né? A gente até fez uma busca, né, também, né, um estudo de Big Data para saber o que os clientes estavam buscando, o que eles falavam do Mr. Tini, qual a expectativa deles do Mr. Tini, e o pessoal também queria receitas, né? Então, é uma das 3 coisas que eles mais queriam no Mr. Tini. Então, por isso a gente está atendendo essa demanda, né? Porque o que você falou, a gente precisa estar muito atento a essa comunicação, né, essa sintonia com os clientes na plataforma online também. Sensacional. Lindolfo, queria saber tudo, né? Queria a cartilha. De repente, um dos meus pedidos, ao invés de ser a receita do cookie, vai ser, faz uma cartilha para nós de como construir uma trajetória tão legal. Quem sabe um dia um livro com a história que é tão encantadora, né? Desde o início, desde como começou até o momento em que vivemos hoje. Então a gente poderia ficar mais um tempão conversando aqui, mas eu queria que tu desse para a nossa audiência as tuas últimas palavras de incentivo, acima de tudo. Como eu disse, passamos pela pandemia, esquece, não falamos mais sobre isso. Estamos num momento em que precisamos desse otimismo, dessa euforia. Então eu queria que tu passasse para a nossa audiência, pessoal, imaginando que tem pessoas que estão começando na gastronomia, se aventurando, fazendo seus primeiros doces para vender, pessoas que já estão com seus negócios estabelecidos, mas que estão ali num certo dilema de para onde vão. Tuas últimas palavras, tuas sugestões, tuas palavras para acalmar esses corações. Legal. Bem, eu posso dizer que essa trajetória que a gente viveu, ela foi cheia de dificuldades, né? Quando a gente fala, né, nesses pontos assim, a gente ressalta os pontos assim que foram mais importantes, né? Mas tudo isso que a gente passou, essas dificuldades de começar sem dinheiro, começar com um produto novo que as pessoas não conheciam, né? Abrir mato, traz recordações fantásticas, né? De coisas incríveis que a gente viveu, né? Então, todo esse trabalho, o sonhar, vale a pena, né? Eu lembro até hoje de uma vez uma cliente, né, foi lá no balcão, aí puxou o telefone e aí estava falando com a filha que estava na Inglaterra. E ela está falando, filha, né, o que você quer do Brasil, né, que você sente saudade, que é importante para você, que você gostaria de ter, uma coisa típica tal do Brasil, né? E eu pensei que ela nunca ia falar nada sobre os produtos Mr. Tini, né? Porque são cultura americana, né? E ela falou, mãe, eu quero os cookies do Mr. Tini, né? Manda para mim, né? E a mãe comprou um monte de cookies lá e mandou para ela, né? A mãe já estava na loja, né? Comprando o produto para ela, né? Mas é muito interessante isso, como isso marca as pessoas, né? É como todo esse trabalho que a gente faz gera um sentimento nas pessoas, uma memória positiva. Então, vale a pena todo o trabalho que a gente faz, né? E hoje, a gente começou pequenininho, devagar, né? A gente começou cuidando muito do produto, cuidando muito dos clientes, né? E agora a gente cuida muito dos franqueados, porque a gente acredita nesse ciclo positivo, né? Hoje a gente precisa cuidar dos franqueados, os franqueados cuidam da equipe dele, e eles juntos cuidam do cliente, e aí então
nesse ciclo a gente acaba sendo cuidado também, né? Então, é um caminho que vale a pena, é um caminho que não é fácil, né? Cada vez mais o varejo está mais competitivo, mas com planejamento, com zelo, com bons parceiros, é muito importante isso, né? Você ter bons parceiros nesse processo, né? A gente tem desenvolvido uma parceria muito forte com a Calebu e tem sido um dos fatores de sucesso nosso, né? Por causa da qualidade e tudo mais. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Mas a questão de você poder sonhar e de realizar, às vezes é muito melhor do que só o resultado, só o bottom line, só o resultado financeiro, né? Então, essa realização realmente não tem preço, né? Acompanhada de dinheiro, melhor ainda, né? Por isso que a gente está no sistema de franquias, né? Que proporciona mais experiência, know-how, preparo, simplicidade, né? Então, todo um conhecimento é passado, né? Conhecimento de varejo e tudo, para que o franqueado tenha sucesso. E é isso que a gente busca, né? Ter um franqueado feliz, que possa cuidar dos nossos clientes e os clientes acabam cuidando da gente, da franqueadora, né? Esse é o nosso grande objetivo aqui hoje, né? Queria agradecer, né? Incentivar vocês todos para que possam lutar pelos seus sonhos, mas sempre com conhecimento, com ajuda, com responsabilidade, para que a gente possa tornar um varejo melhor e de mais sucesso. Bom? Maravilhoso. São com essas palavras que a gente encerra o nosso painel de hoje. Lindolfo Paiva, da Mr. Chaney. Muito obrigado pela sua linda história, por compartilhar com a gente um pouquinho. E quem sabe... E quem sabe numa próxima a gente fala sobre isso pessoalmente. Vai ser um grande privilégio te encontrar por aí. Legal, obrigado pela oportunidade, sucesso e a todos os que estão acompanhando a gente aí. É um prazer estar com vocês e compartilhar isso que a gente viveu e conseguiu construir, né? E espero que possa ajudar. E obrigado aos parceiros, a Calebu, por tudo que tem nos ajudado nessa trajetória também. E muito sucesso para vocês no seu negócio e que possam ter grandes realizações. Obrigado. E no painel Webinar Calebu de hoje a gente falou sobre gestão e desafios de redes e franquias com o Lindolfo Paiva, da Mr. Chaney. Espero que vocês tenham gostado. Fica o material à disposição e o Webinar Calebu está de volta em breve. Até a próxima. Tchau, tchau.